Sensação de uma reviravolta no mundo. Um chamado urgente de Ankara se transformou em um ultimato alto. Dordag atingiu Putin. O novo drone assassino da Turquia com motor ucraniano significará o fim do exército de Putin. Os russos já estão apagando isso. Novos UAVs estão chegando à vanguarda. Enquanto isso, o Cazaquistão está atingindo o Kremlin onde mais dói. A China se tornou o novo inimigo de Moscou. Putin foi expulso da Ásia. E sobre tudo isso, a seguir, assista até o final. Sejam bem-vindos. Este é a Ucrânia Hoje. Renata Aslanova e os últimos acontecimentos. Urgente. Já se tornaram conhecidos os primeiros detalhes da ligação para Erdogan. O líder turco tomou uma atitude inesperada. Na ligação de emergência, Erdogan exigiu que Putin parasse a guerra sangrenta e partisse para a diplomacia. Ankara declarou novamente oficialmente que a Turquia está pronta para assumir um papel fundamental nas negociações de paz sobre a Ucrânia. Durante o diálogo, os líderes também discutiram as relações bilaterais e ameaças globais. Mas o principal é que Erdogan deixou claro que a paciência dos países está se esgotando. O presidente da Turquia também acrescentou que seu país continuará trabalhando em prol da paz. O presidente da Turquia afirmou que, para alcançar uma paz justa e duradoura no conflito entre Ucrânia e Rússia, é necessário intensificar os esforços diplomáticos. E na véspera, ficou-se sabendo. A empresa turca Baykar iniciou os testes do terceiro protótipo do drone Kizilelma, equipado com armamento aéreo de alta precisão e um novo motor ucraniano. A assessoria de imprensa da empresa divulgou imagens do teste. O drone de reconhecimento e ataque realizou um voo com uma bomba aérea de 250 quilos, equipada com um sistema de correção externo. Segundo a empresa, com o novo motor mais potente, o Kizilelma se aproximará da velocidade do som e, graças às melhorias aerodinâmicas, será capaz de executar manobras mais complexas em velocidades maiores. Em 2021, a empresa turca Baykar encomendou motores a jato da estatal ucraniana Iveco Progress para instalar em seu drone. Ao mesmo tempo, as entregas dos motores continuaram também em 2024. Esse é um dos projetos mais importantes do complexo industrial militar turco e já provocou uma onda séria de preocupação na Rússia. A mídia russa chama atenção para o fato de que o avião está passando por testes com um motor de fabricação ucraniana. Se a Turquia entregar o Kizilelma à Ucrânia como um gesto de amizade, isso será o pior cenário possível para a Rússia. A imprensa russa destaca que os drones turcos com motores ucranianos ressaltam a cooperação militar entre Turquia e Ucrânia. Ao mesmo tempo, a mídia ucraniana destaca que os motores de fabricação ucraniana dão potência extra ao avião, fortalecendo a amizade entre os dois países. Também foi mencionada a decisão da empresa Baykar de construir uma fábrica de produção na Ucrânia, onde, em particular, podem ser produzidos o Kizilelma e outros drones para o exército ucraniano. Nesse contexto, ficou sabido que os Bayraktars voltaram para a linha de frente. Segundo relatos, os drones Bayraktar, após uma longa pausa, voltaram a ser usados em operações de ataque contra as tropas russas. Assim, drones de média altitude e longa duração de voo realizaram ataques contra uma lancha russa e uma unidade na costa do Mar Negro. E não é só a Turquia que está assustando os russos, mas também o Cazaquistão. Astana está saindo da sombra da Rússia e olhando para o Ocidente e para a Ucrânia. A alfândega do Cazaquistão começou a inspecionar 99% dos carros russos que trazem da China para a Rússia mercadorias que podem estar sujeitas a sanções. Ao mesmo tempo, o Serviço Federal de Alfândega da Rússia afirma em seu canal do Telegram que a fronteira está aberta e que eles resolveram tudo. Estamos em Oral, na região de fronteira com o posto alfandegário de Machakovo. Conversamos com os motoristas, os transportadores, estamos esperando por eles na Rússia. Conversamos com nossos colegas da República do Cazaquistão. Temos total entendimento e a cooperação está bem ajustada. Mas, como dizem, há nuances. Ninguém cancelou as sanções, por isso muitos transportadores, com medo de serem inspecionados,
voltam para os pátios de espera, aguardando um momento melhor. As filas começaram a se formar a partir de meados de setembro, principalmente de caminhões com cargas de uso duplo, suspeitas ou mercadorias sujeitas a sanções. Eletrônicos, drones e peças para eles, roupas, produtos de marcas ocidentais. As inspeções alfandegárias para esses produtos acontecem em 99% dos casos. As cargas que não estão sujeitas a sanções, em média, atravessam a fronteira em 3 a 5 dias, o que também é mais demorado do que antes. Segundo a mídia, cerca de 7.500 caminhões se acumularam na fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia. Existe uma lista de cargas que é arriscado transportar pelo Cazaquistão. Essas cargas são barradas em 100% dos casos. São microchips e qualquer tipo de máquina industrial. Curiosamente, a mídia informa que o lado chinês já em 18 de setembro notificou que, devido a divergências entre os governos do Cazaquistão e da Rússia sobre o acordo da União Aduaneira, a entrada e saída pelos postos fronteiriços entre Cazaquistão e Rússia foi temporariamente suspensa. Parece que esse tipo de situação mudou o vetor político do país para uma direção oposta à da Rússia. E agora, na Rússia, já estão em pânico. Os propagandistas já sugerem fazer uma limpeza no Cazaquistão e retaliar pelos ataques de drones ao complexo de refino de Ors. A refinaria de Ors foi atacada por drones. A distância da fronteira ucraniana até Ors é de 1.400 quilômetros. É absolutamente óbvio que os drones foram lançados do território do Cazaquistão. Daí a pergunta: não estaria na hora de fazer uma incursão no território do Cazaquistão independente para eliminar ameaças à segurança nacional da Rússia? O melhor seria já fazer uma limpeza em Astana. Uma grande rachadura no mundo russo. O Cazaquistão está saindo da influência do Kremlin. O império está desmoronando. O Cazaquistão é mais um prego no caixão do regime de Putin. Tokayev muda de rumo e busca uma aliança com a Ucrânia. Veja todos os detalhes agora mesmo. O presidente da Ucrânia, Zelensky, e o presidente do Cazaquistão, Tokayev, se encontraram em Nova York pela primeira vez desde 2019. À margem da Assembleia Geral, Tokayev declarou que é hora de sentar à mesa de negociações, embora não tenha condenado diretamente a Rússia. O Cazaquistão, continua preocupado com a crise em torno da Ucrânia, que segue causando sérios danos à população civil, minando a confiança global e enfraquecendo a segurança internacional. No entanto, é necessário continuar os esforços diplomáticos bilaterais e internacionais para resolver esse conflito. O Cazaquistão aparentemente mantém uma posição de neutralidade em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e oferece seus serviços de mediação. Desde o início, o Cazaquistão se ofereceu como possível mediador ou como local para a realização de negociações entre as duas partes em conflito. Essa posição não mudou. Mas, como dizem, o diabo está nos detalhes, e há muitos detalhes nas relações do Cazaquistão com a Rússia e a Ucrânia. Por exemplo, o Cazaquistão recusou a cooperação com Moscou para a construção de uma usina nuclear. Quem vai construir é a China. Além disso, segundo as autoridades cazaques, eles estão dificultando que a Rússia contorne as sanções ocidentais. Estamos tomando medidas para garantir que nosso território não seja usado para contornar essas sanções. Diversas medidas estão sendo adotadas, incluindo o rastreamento de mercadorias, rastreamento online de produtos, além da criação de um site especializado onde é possível verificar se determinada empresa ou produto está na lista de sanções ultraderadar.k. Acho que todos os nossos exportadores estão cientes disso e, consequentemente, seguem essas regras. E o presidente também declarou que não reconhece a legitimidade das chamadas LMR e BNR. nós não reconhecemos nem Taiwan, nem Kosovo, nem a Abcásia do Sul, nem a Ossétia do Sul, nem a Abcásia. E, ao que tudo indica, esse princípio será aplicado em relação ao território estatal de vocês, que, na nossa opinião, inclui Lugansk e Donetsk. Naturalmente, os políticos e propagandistas russos não conseguem suportar tamanha ousadia e regularmente ameaçam o Cazaquistão com guerra, dizendo o mesmo que disseram sobre a Ucrânia, que supostamente esses territórios seriam originalmente russos. E se não resolvermos a questão da Ucrânia, teremos problemas com o Cazaquistão, com a Armênia e com outros países que nos cercam. Cazaquistão, bem. Certamente. Por ti. Veja o que está acontecendo hoje no Cazaquistão em termos de, por assim dizer, reconstrução de um certo Estado cazaque.
Que tipo de mitologia nacional está florescendo lá sobre independência, sobre a transição para o alfabeto latino? Tem muita coisa interessante acontecendo lá, se você prestar atenção. A situação na Ucrânia se reflete claramente no Cazaquistão. Lá também existem enormes regiões habitadas por falantes de russo. Lá no Cazaquistão, alguns acreditam que, no futuro, queremos tomar o norte do Cazaquistão deles pelo chamado roteiro ucraniano, como eles dizem. O que você acha? Nós já tivemos esses planos ou temos alguma intenção nesse sentido? Nós temos o direito histórico sobre essa terra. É uma região industrial, são cidades que nossos antepassados construíram. Por que nós as entregamos em 91, com base em quê? Por causa disso, no Cazaquistão foi criada uma lista de cidadãos russos proibidos de entrar no país. Nessa lista estão cerca de uma dezena de deputados da Duma russa, além da polêmica Tina Kandelaki, do ideólogo do mundo russo Dugin e do falecido marido da propagandista Simonia. Cazaques, irmãos, que ingratidão é essa? Para a Ucrânia. Olhem com atenção, pensem seriamente. Se vocês acham que podem continuar sendo tão espertinhos e que nada vai acontecer com vocês por isso, estão enganados. O presidente Zelensky também afirmou repetidamente, citando dados de inteligência, que a Rússia tem planos militares para o Cazaquistão. Então, recebemos informações de que, entre as prioridades deles, estão os países bálticos, a Moldávia e o Cazaquistão. Esses são os alvos mais próximos da Federação Russa. O presidente do Cazaquistão declarou que vai reprimir tentativas de separatismo, e os deputados cazaques foram além e fizeram reivindicações sobre territórios que fazem parte da Rússia. Nós, como cidadãos responsáveis, devemos nos opor a qualquer manifestação de radicalismo, extremismo e separatismo, sendo delicados e ao mesmo tempo firmes, sendo, em última análise, É preciso entender que tu é Novosibirsk não é Novosibirsk, é Novaizober. Esses são nossos territórios cazaques. Tiumen é ao sul da Horda de Ouro, ou seja, até mesmo acima de Tiumen também são nossos territórios. Arenburg não é Arenburg, é Elborg. E em algum momento foi a capital do estado cazaque. Também havia muitas informações diferentes vindas da inteligência. Por exemplo, que Putin exigia que Tokayev fornecesse armamentos para a guerra com a Ucrânia e, depois dos ataques de drones ucranianos às refinarias de petróleo, pedia gasolina do Cazaquistão. Ao mesmo tempo, Putin constantemente confunde de forma humilhante o nome e o patronímico de Tokayev e, provavelmente, faz isso de propósito. Todo mundo sabe que o presidente do Cazaquistão, Kemizmovich Tokayev, pediu ajuda aos membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Aqui está o Kemizmovich discursando, e o respeitável Kemizmovich Kemelevich ainda assim o vê dessa forma. Aqui, Kozin Zemat Kemelevich disse que, em algum lugar, são 27 bilhões. Respeitável Komizema Kemelevich. Os planos de Putin eram envolver o Cazaquistão no chamado Estado da União, seguindo o exemplo da Bielorrússia, mas ele não conseguiu. Tokayev apenas zomba de tais propostas. Mas eu vou analisar a situação a partir da piada dele. Acho que não há necessidade disso, pois existem outras uniões de integração. Antes de tudo, aqui temos a União Econômica quanto às armas nucleares. Mesmo aqueles que pareciam ser os aliados mais próximos da Rússia, entendem que não se pode confiar em terroristas e assassinos, então é preciso mantê-los à distância e, se possível, apoiar aqueles que se opõem a eles. Até mesmo a China está se tornando inimiga da Rússia. Pequim expulsou a Rússia da Ásia Central e assumiu o papel de principal potência regional. Cazaquistão e Uzbequistão estão saindo da influência do Kremlin. O mundo russo está desmoronando diante dos nossos olhos. Será que a China se tornou um novo adversário de Putin? Detalhes chocantes na reportagem. A China é o principal parceiro da Rússia, ajudando-a a manter a economia funcionando e a conduzir a guerra na Ucrânia. Deu.
Espero continuar mantendo contatos próximos com o presidente Vladimir Putin em diversas formas para garantir o desenvolvimento dinâmico e de longo prazo das relações sino-russas. Mas... É você mesmo? Ao mesmo tempo, a China nega que venda armas ou componentes para a Rússia, e os bancos chineses pararam de fazer pagamentos à Rússia devido às sanções. Pares, trios, dezenas de milhões de soldados chineses seriam exatamente o que precisamos agora, exatamente o que precisamos. Por que você acha isso? Por que não? Por quê? Olho para Belgorod, a região, e penso, como podemos não ter soldados chineses suficientes? Muito frequentemente ouvimos declarações da China de que a China nunca vendeu armamentos para a Rússia e que a China defende a integridade territorial da Ucrânia e quer o fim da guerra russa na Ucrânia. Ainda uns 3 anos atrás, os propagandistas comemoravam, dizendo que se as empresas ocidentais fossem embora, compraríamos tudo da China. Agora compramos um carro chinês maravilhoso, incrível e muito mais barato do que os carros que comprávamos antes. Eu comprei 3 pares de sapatos Gucci para mim, cada um por 2.000 rublos. Maravilhosos. Provavelmente foram feitos lá na China. Espero que aqui sejam falsificados. Por princípio, compro produtos falsificados. Nem precisa comentar o que saiu disso. E esse tal apoio chinês à economia russa acabou levando à falência dos fabricantes russos. E olhem, por exemplo, em que os soldados andam. O que, em carros de fabricação russa, tem que ser muito patriota para andar de patriote, porque custa uma fortuna. Quebra constantemente, as peças de reposição são uma loucura. É por isso que os caras dirigem em chinês. Mas agora as motocicletas são necessárias. Russo? Não. De alguma forma funciona, certo? Existem poucos russos. E não há nenhuma russa. Do que estamos falando? Não. Patriotas russos não existem. O quê? Você não sabe sobre isso? Federação. Se olharmos pelo aspecto econômico, eles simplesmente usam como um mercado de venda banal. Exceto, digamos, a indústria militar, mas a engenharia civil praticamente, como se diz, foi reduzida a zero. E a Rússia acabou se tornando praticamente um apêndice de matérias-primas da China. Aliás, o chefe do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov, fez uma metáfora muito acertada ao chamar Putin de cachorro de estimação de Xi Jinping. Os convidados que vêm do Oriente são apenas visitantes, enquanto o dono da casa é o anfitrião. Por isso, todos os programas dependem, claro, das gentis propostas que o presidente chinês e sua equipe fizeram ao nosso presidente. No fim das contas, tudo que a China precisa do ponto de vista econômico é matéria-prima barata. E, aliás, disso a Federação Russa tem bastante. E não é só gás e petróleo, mas também lítio, madeira, metais bastante valiosos e, claro, ouro. Ou seja, tudo isso é usado depois na própria China para fabricar produtos para o mundo inteiro. Aliás, essa situação se manifesta em aspectos completamente diferentes. Na China, foram oficialmente aprovados novos mapas geográficos, nos quais uma parte do território russo, a Ilha Grande Ussuri, é reconhecida como território chinês. Na prática, os chineses já ocuparam enormes áreas da Sibéria e transformaram o território em suas próprias colônias. É improvável que o dragão chinês permaneça no país simplesmente porque, a propósito, ele tem bases históricas para estar localizado em uma parte significativa do nosso Extremo Oriente. Certamente. No início houve entusiasmo, mas gradualmente ele começou a desaparecer e mais tarde todos nós percebemos que Aizen havia se tornado uma colônia chinesa. Isso é simplesmente uma empresa escravagista ou uma prisão escravagista, como quiser chamar, onde colocam supervisores para manter os trabalhadores sob controle. Porque a indignação ainda existe, e os trabalhadores saíram em Aizena para protestar dizendo Aizena não é China. E ainda ameaçam, eles ameaçam regularmente, dizendo que você não vai conseguir emprego em lugar nenhum nesta cidade. Aqui está sua ficha suja. Então fiquem quietos por causa dos seus 15 a 30 mil, não reclamem. Eles sabem esperar muito bem, e essa habilidade de esperar, inclusive no contexto da integração dos chineses no território da Federação Russa, na verdade, de fato, já é uma anexação. E mais ainda, se você prestar atenção em alguns mapas chineses.
Algumas regiões da Federação Russa já são escritas com nomes chineses. Bem, ouça, por que precisamos declarar guerra por isso? A televisão russa já está exibindo vídeos sobre como encontrar um marido chinês, e escolas e agências governamentais russas estão estudando ativamente o chinês. Um breve meme sonoro em break time igual a 0.5S. Ela está dividida em dois grupos, aqueles que querem estudar e aqueles que são céticos e dizem, por que precisamos do chinês? Não vamos a lugar nenhum. Eu respondo de forma muito simples. Na verdade, eu digo, não estou ensinando chinês aqui, mas com a ajuda do chinês estou fazendo você pensar com sua cabeça, e essa habilidade sempre será útil. Putin está sempre tentando caracterizar as relações com a China como uma amizade forte, mas o Xi Jinping chinês literalmente cuspiu na cara do Putin ao tirar da Rússia aquela grande vitória. E ontem, meu amigo e representante da China me ofereceu esse pato a Pequim. Vou ser sincero com vocês, tinham 2 pedacinhos ali. Pensei que ia comer só um pedaço. Você entende, certo? Bom, mas não resisti. Comi o segundo. Viu? Estava uma delícia. China e Rússia, os futuros principais teatros de operações militares na Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a derrota do fascismo e, assim, lançaram as bases para a ordem mundial do pós-guerra. China e Rússia não são amigas nem parceiras. E aqui é importante, assim que a China tiver motivação suficiente para limitar sua cooperação com a Federação Russa, pode acreditar, ela vai fazer isso. Na verdade, a Rússia não tem outra escolha, ou faz amizade agora com a China, ou então enfrenta o colapso econômico e, como consequência, político, militar e todos os outros colapsos ao mesmo tempo. Acontece que a China não está ajudando a Rússia a salvar sua economia ou vencer a guerra, mas simplesmente aproveita sua fraqueza para tomar seus recursos e aumentar sua influência na Ásia. E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe suas dúvidas nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro do principal. Vem mais por aí.